Esse é um vídeo para você entender de uma vez por todas a diferença entre transição e B-roll. Senhores, bem-vindos de volta. Nos meus últimos dias aí eu estou trabalhando bastante com edição de vídeo nas minhas horas vagas, no meu tempo livre, e eu estou observando alguns erros, algumas falhas que muitas pessoas cometem pelo simples fato delas não saberem. Então eu vou começar a trazer esses vídeos mais didáticos, digamos assim, explicando para os senhores algumas coisas que acontecem quando você grava um vídeo e você não sabe exatamente como fazer isso. É uma coisa super normal. Eu também demorei para aprender sobre isso. Demorei para ter mais ou menos essa malícia, digamos assim, para ver um erro ou outro nas edições de vídeo, mas a gente está aqui para passar o conhecimento que a gente tem. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. O que é um B-roll e o que é uma transição. Transição não são esses cortes ou essas passadas de vídeo para ir de uma cena para outra seca, igual a gente conhece aqui. Quando a gente está falando de um vídeo um pouco mais bem produzido, essas transições elas acontecem por meio de takes, por meio de cenas que acontecem no meio de um vídeo. Mas Wesley, você vai falar sobre edição, mas os seus vídeos eles não são tão editados assim, eles são vídeos mais simples. Então, meu querido, a ideia é eu ter uma edição um pouco mais simples, um pouco mais limpa, porque a ideia é eu passar uma informação. Mas muito bem, sem muita demora, não quero fazer um vídeo longo. O que é um B-roll? B-roll é uma cena que ela vai ser usada para ilustrar uma narrativa no meio de um assunto. Esses B-rolls, eles foram muito utilizados, por exemplo, naquele filme 1917, que ele tem muitos B-rolls que são utilizados para dar continuidade na narrativa. Para quem não sabe, esse filme ele é um filme de guerra e a ideia dele é ser um filme contínuo, é você mostrar uma parte da vida de uma pessoa, mas com continuidade, é como se fosse uma gravação direta. E para dar essa gravação direta, aquela famosa cena, por exemplo, dele correndo no meio das bombas caindo, aquilo lá é um B-roll, porque está sendo utilizado para dar continuidade na narrativa. Mas o que é a transição, então? A transição é quando você pega uma cena, quando você pega um take, que ele vai ser utilizado para finalizar um determinado assunto e dar início ao outro. Isso é muito comum em novelas, por exemplo, que enquanto termina a interação entre dois personagens, dá aquele plano aberto e você encerra aquele assunto, você encerra aquela cena para dar início a outra. Então você tira um plano aberto de uma, coloca o plano aberto de outra e aproxima do próximo assunto. Isso é uma transição. Mas Wesley, eu consigo usar um take aberto como um B-roll, não consigo? Consegue, mas você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Para você usar um B-roll de take aberto, a cena em si, ela tem que estar quase que praticamente focada. Por exemplo, em passagens de tempo. Você já reparou que sempre quando vai ter uma passagem de tempo, você tem um enquadramento da cena que está ali? Por exemplo, uma casa, um sítio, um lago. Quem tá gravando, quem tá pensando aquela cena, ela vai enquadrar para você não perder a narrativa. Agora, quando é, por exemplo, um trânsito acontecendo, você perdeu a narrativa já é outra, já é um outro momento. Então, isso já é uma transição, mesmo que seja uma transição de tempo. Então, o B-roll, ele sempre vai estar focado no assunto, ele vai fazer parte da narrativa do assunto do momento. Já a transição, ela vai ser usada para quebrar uma narrativa e iniciar outra narrativa. Essas transições de quebra de narrativa, você consegue perceber muito bem em alguns filmes de 2010, 2008, mais ou menos, que contavam várias histórias dentro de um mesmo filme. Então, cada momento eles tinham que contar a história de um casal, de uma pessoa, de uma coisa que estava acontecendo ali. Então, você tinha essas quebras de narrativa feitas por takes abertos, alguma coisa que ligava as duas histórias, mas dava alguma forma de quebrar. Tem um filme agora que eu não lembro o nome dele. Se eu lembrar, eu posto aqui, que o filme contava a história de 4 casais. E era muito perceptível essa quebra de narrativa, porque era sempre a mesma floricultura. O carro da floricultura que passava, entregava uma rosa. Então, você via que tinha uma quebra de narrativa e começava outra narrativa logo em seguida. Isso é uma transição. Mas Wesley, como é que eu vou conseguir encaixar isso? Como é que eu vou conseguir pensar isso? Você precisa entender a sua narrativa. Mesmo que a sua narrativa não tenha nada a ver com aquilo que está aparecendo ali, muita gente vai até achar engraçado isso, mas hoje muitos desses clipes de funk, brega funk, eu gosto de assisti-los porque eles têm uma linha narrativa muito interessante. Mesmo que a letra da música não tenha nada a ver, existe uma linha narrativa. Eu vou até trazer aqui uma análise de um clipe que eu acho muito legal. Eu assisto ele sempre, cada vez que eu assisto ele eu vejo um detalhe, eu não sei o que o diretor pensou
para fazer aquilo, mas eu vou tentar trazer aqui pro canal fazendo uma análise dele, mostrando para vocês esses detalhes. E a ideia principal é justamente pensar essa narrativa, entender a sua narrativa, entender que esse take você vai ter que encaixar ele no momento certo. Às vezes você encaixa um take que era para ser uma transição, por exemplo, de localidade. Então você faz um clipe acelerado de você andando no meio da mata para chegar a outro lugar. Isso é uma transição, isso não é um B-roll. O B-roll seria, por exemplo, você acelerar, parar, falar de alguma coisa, acelerar, parar, falar de outra, acelerar, parar, falar de outra. Isso seria B-roll, você fazendo essas junções narrativas. A transição é você acelerar o clipe para você conseguir chegar num determinado lugar e iniciar uma nova narrativa, mesmo que ela esteja dentro do mesmo assunto. Pessoal, agora vocês já sabem o que é um B-roll, vocês já sabem o que é uma transição e vocês conseguem sim aplicá-los direito. E agora vocês não têm mais motivos para não aplicar essas transições e esses B-rolls corretamente nos seus vídeos. E senhores, é isso. Eu agradeço demais vocês terem assistido até aqui. Eu espero vocês na próxima. Valeu, falou e até mais.